Glórias a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, querido? Motivo de alegria mais uma vez podermos estar aqui na casa do Senhor, louvando e glorificando ao nome do Senhor junto com os irmãos, né? Vendo a Shirley aqui, diaconisa Shirley, né? Maravilhosa. A Shirley está nos devendo uma visita lá em Itaboraí, mas a Shirley já foi lá, né, Shirley? Já foi lá, né, Shirley? Shirley já foi lá comigo lá em Itaboraí, mas está devendo uma visita ainda. Mas eu fico feliz por mais uma vez poder estar aqui. Louvo pela vida do pastor Fabiano, da missionária Aline, né? Pela confiança que me depositaram nessa noite de estar ministrando algo dos céus para a tua vida, né? Fico feliz porque hoje é uma terça-feira diferenciada, hoje é uma terça-feira de resposta. Isso vai nos levar a acreditar que, independente do que você está passando, Deus tem uma resposta para você aqui nessa noite, amém? Creio, acredito que Deus ele vai falar contigo. Abra por gentileza a tua Bíblia, sem delongas, no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Vamos fazer menção e leitura em dois versículos, o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Louvo também pela vida daqueles que estão em casa ou no trabalho, mas que estão nos acompanhando, né, através dessa live. Que Deus possa estar abençoando a tua vida nessa noite também. 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículos de número 9 e 10. Glórias a Deus. Quantos acharam? Digam amém. Assim diz a palavra do Senhor. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, diante da tua presença, Deus, nos encontramos nesta noite, ó Pai da glória. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, porque é o nome que está sobre todo nome, Deus. É que nós depositamos, ó Pai, tudo aquilo, Deus da glória, que necessitamos nesta noite. Recebe, Senhor, como aroma agradável, Deus da glória, toda adoração, toda oração, Senhor, que a Ti foram depositadas nessa noite, nesse momento, Senhor, a qual nós lá te oferecemos, ó Deus, nós agora queremos receber. Fala, Deus, conosco nessa noite, Pai, porque a Tua noiva anseia ouvir a Tua voz. Repreenda, Deus da glória, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo possa tentar e intentar, Senhor, com o objetivo, Deus da glória, de que a Sua palavra não venha, Senhor, ser recebida pelos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E damos liberdade e legalidade para o Senhor fazer, Senhor, da forma que o Senhor quer fazer, ó Pai. A Sua vontade, Deus, tem que prevalecer. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o teu assento. Aleluia, Deus. Irmãos, estamos diante de uma narrativa bíblica. Ela está contida no livro de 1 Crônicas. O livro de 1 Crônicas, juntamente com o de 2 Crônicas, no original, ele forma um único livro. E dentro de alguns estudos, você vai entender que esse livro foi um livro escrito para um grupo específico de pessoas e com objetivos específicos para essas pessoas. Pastor, para que grupo de pessoas esse livro foi escrito? Para os judeus, que depois de 70 anos de cativeiro babilônico, agora vão voltar novamente para Jerusalém. Pastor, quais objetivos? Muitos. Mas dentre os muitos objetivos pela qual foi escrito esse livro, eu gostaria de ressaltar dois nesta noite. O primeiro foi o objetivo documental. Como assim, pastor? Esse povo, ele, na sua grande maioria, na sua totalidade, nasceu na Babilônia. Nasceu em meio ao cativeiro. E agora está voltando para Jerusalém. Então havia necessidade de quê? Havia necessidade de saber da pureza desse povo. Porque eles estavam na Babilônia junto com outros povos. E judeu, meus irmãos,
né, você vai ver no decorrer, né, de alguns estudos que eles são fiéis. Eles não aceitam, né? Temos em vista dos samaritanos, eles não aceitam povo misto no meio deles. Então eles escrevem esse livro, e do capítulo de número 1 até o capítulo de número 9 vai falar só de genealogia. Por quê? Porque eles queriam saber quem era o pai de quem estava vindo, de quem era a descendência, de quem estava novamente voltando para Jerusalém. E não só isso, quem estava voltando ia ter que herdar a terra. Na verdade, reerdar a terra. Então, através da genealogia, eles seriam alocados ou colocados exatamente na terra que eram dos seus antepassados antes de serem levados para o cativeiro. O que eu entendo e aprendo com isso? Que independente do tempo que eles passaram no cativeiro, 70 anos, independente do sofrimento que eles viveram ali, naquele lugar, aquilo que era deles, Deus permaneceu guardado. Com outras palavras, Deus está falando com alguém aqui nessa noite, olha, independente do tempo, independente da circunstância, independente do seu sofrimento, o que é seu e ninguém toca. É como se Deus estivesse falando, olha, o que eu tenho para você está guardado. E independente do tempo que levar, no tempo certo, determinado por Deus, e foi falado acerca de tempo aqui nessa noite, vai ser-lhe entregue. Eu não sei aqui quantos estão esperando, talvez como foi dito pela missionária Aline, o esposo entrar por essas portas. Não sei quantos estão esperando, né, para ter talvez o filho livre das drogas. Ei, está guardado. Espera, aguarda, por quê? Porque Deus, ele vai fazer. Outro objetivo histórico. Por quê? Porque esse povo nasceu em meio a um sofrimento. Não conhecia vitória na vida dele, só derrota. A Bíblia vai dizer, né, que eles sofriam. O salmista ele vai dizer, né, que ele ficava às margens do rio Quebar, e aqueles que oprimiam pediam para que ele cantasse louvor. Ele, como que eu vou cantar um louvor? Em terra estranha. Sofrimento, humilhação. Esse povo sofreu muito. Então agora quando eles voltam, a partir do capítulo de número 10, começa a falar da história vitoriosa do Deus de Israel. Mas pastor, isso foi no passado. Ei, deixa eu te contar umas coisas acerca do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem atributos inerentes, ou seja, atributos que são únicos e exclusivos dele. E um desses atributos é a imutabilidade. Pastor, o que é isso? Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para todo sempre. E ele está mandando eu falar com alguém aqui hoje. Ei, eu sou o Deus que ainda curo. Eu sou o Deus que ainda salvo. Eu sou o Deus que ainda liberto. Eu sou o Deus que muda a história. Eu vou profetizar para a tua vida. Levanta tua mão direita nessa noite aqui. Levanta. Deus vai fazer algo de sobrenatural e vai mudar a tua história. Recebe. Até o capítulo de número 9, documento. A partir do capítulo de número 10, história. Aí chama a atenção, sabe por quê? Porque no capítulo de número 4, ou seja, aonde era para estar documento, está a história. A história de um homem chamado Jabes. E eu posso te falar uma coisa? Pensa em uma história que tinha tudo para dar errado. Pensou? Multiplica por 1000. Não vai chegar perto da história de Jabes. Por quê, pastor? Porque Jabes, ele nasceu em um tempo, em um período, em que o caráter, ele era forjado pelo nome. Quer ver um exemplo? Gênesis capítulo número 25. Quando Jacó nasce, a Bíblia vai dizer que ele nasce com a sua mão no calcanhar do seu irmão. As parteiras, quando vê aquilo, julgam que ele estava querendo usurpar o direito de primogenitude do seu irmão. Aí coloca o nome dele de Jacó. Jacó quer dizer usurpador. Jacó quer dizer enganador. E você vai ver que no decorrer da história de Jacó, ele foi exatamente aquilo que o nome dele dizia. Enganou seu pai. Usurpou de fato o direito de primogenitude do seu irmão. Ou seja, ele foi exatamente aquilo que diziam que ele seria.
Só que a Bíblia vai dizer que antes de atravessar o Val de Jaboque, ele começa a lutar com Deus. Começa a brigar com Deus. Ele fala, olha, não te deixo enquanto não me abençoares. Aí a Bíblia vai dizer que Deus abençoou Jacó. Deu carro para ele, pastor? Não. Deu casa para ele? Não. Deu uma conta bancária para ele? Não. Mudou o nome. Mudou o nome dele. Não se chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que você não vai ser o que dizem que você vai ser o que Deus quer que você seja. Talvez você entrou por essa porta aqui, alguém está falando, olha, ali vai um derrotado, olha, ali vai alguém que não vai ser nada. Ei! Até então ele era usurpador, até então ele era enganador. Agora ele passou a ser príncipe de Deus. Nessa noite eu quero estar presente aqui nesse lugar, com os príncipes e princesas do Senhor, aqueles que não são fruto da vontade alheia, mas são fruto da vontade de Deus. Você é fruto da vontade de Deus, independente do que estão dizendo a seu respeito. Saia daqui hoje com uma certeza: eu sou o que Deus quer que eu seja. Jabes, presta atenção, tinha tudo para dar errado, porque o nome dele, Jabes, quer dizer causador de dor. Ele recebe esse nome porque quando a sua mãe foi dar a luz a ele, ou seja, no momento do parto, ela sentiu muitas dores. Aí colocaram o nome dele de Jabes, causador de dor. Agora você imagina uma pessoa que tem o nome causador de dor, em uma época em que o caráter dele é forjado pelo nome. Aí eu fico imaginando Jabes no berçário contra as crianças, beliscando todo mundo. Por quê, pastor? Porque ele é causador de dor. Eu fico olhando ele já, né, na sua adolescência, na escola, machucando, apedrejando, quebrando tudo. Por quê? Porque ele é causador de dor. Agora eu imagino Jabes casado, a sua mulher sofrendo, porque Jabes é um causador de dor. Eu fico olhando os filhos de Jabes sofrendo. Por quê? Porque Jabes é um causador de dor. Tinha ou não tinha? Tudo para dar errado a história da vida de Jabes. Só que a Bíblia vai dizer que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. A palavra ilustre, se você for lá no Google, né, nós que temos um pouco mais de idade, for lá no Aurélio, né, e olha lá, ó, ilustre, vai estar lá. Indivíduo que toma atitudes dignas de serem louvadas. Aí eu começo a entender e aprender o seguinte, que as atitudes, elas têm as suas causas e as suas consequências. Você pode até não mudar as causas, mas as consequências você pode mudar através das suas atitudes. E é indivíduo, ou seja, não é a atitude do pastor Fabiano que vai mudar a minha história. Não é a atitude da missionária Aline que vai mudar a minha história. Não é a atitude da diaconisa Shirley que vai mudar a minha história. A minha história vai ser mudada através das minhas atitudes. Essa atitude ninguém tem que tomar por mim. Quem tem que tomar sou. Muitas das vezes nós falamos, olha, Deus vai fazer. Deus faz. Mas Deus faz aquilo que Ele tem que fazer. O que nós temos que fazer, que tem que fazer, somos nós. Lá na minha igreja tem uma missionária Rita. Cara, todo dia eu oro para que toda igreja tenha uma missionária Rita. Não conheço outra missionária igual a missionária Rita. Quando eu chego aos domingos de manhã na igreja, para a escola bíblica dominical, eu encontro Rita no meio do caminho, sozinha. E lá, né, tem a rua assim e tem tipo que um beco que entra assim, que vai uma comunidade. Ela entra ali sozinha. Daqui a pouquinho vem Rita. 15, 20, às vezes até 30
orientar crianças, que ela vai de porta em porta. Seu filho pode ir na igreja lá, na escola bíblica na igreja, e o pai, às vezes, macumbeiro deixa, a mãe incrédula deixa, né, o pai cachaceiro deixa, e vem ela cheia de criança. Irmãos, só a missionária Rita para aguentar, que tem criança que só a misericórdia. E ela está ali feliz. Todo domingo de manhã você pode ir lá, né? Chega um pouco antes da escola bíblica, está ela rodando tudo. Ela fala, pastor, trouxe isso daqui, ó. Eu nem conheço, nunca vi a mãe, mas falei, olha, vai para a igreja. E as crianças chamaram e ele veio junto. Missionária Rita. Aí esses dias, na segunda-feira, eu peguei um engarrafamento para ir para a igreja no culto de libertação, ela me liga. Falei, fala, missionária, pastor, o senhor está aqui perto de Itaboraí? Falei, poxa, não estou não, estou na BR ainda, mas em São Gonçalo ainda. Teve não sei o que no Catarina aqui, está tudo parado, foi um acidente que teve. Porque eu queria, estou com o pessoal aqui que eu evangelizei aqui, queria levar para a igreja. Aí ia botar no carro do senhor para levar. Falei, poxa, Rita, eu estou longe. Dá uma ligadinha para o Marcelo, explica para ele a situação. Fala que eu estou longe e pede para ele buscar aí. Tá bom. Daqui a pouco ele me liga, olha, já liguei, ele está vindo aqui buscar. Irmão, cheguei na igreja atrasado, na pressa, quando eu boto o pé na igreja, mau cheiro danado. Falei, que isso? Olhei para a missionária Rita, ela toda feliz. Quando eu olhei para o lado, 2 mendigos, dentro da igreja. Eu olhei assim para ela. Falei, meu Deus, Deus é fiel. Bêbados. Irmão, aquele dia atrapalhando o culto, e a gente orando e nada. Tinha um mais alto? Não tem, Antônio, presbítero desviado da casa do Senhor. Conhecedor de palavra e conhece tudo de harpa cristã. Ou qualquer coisa que você falava no púlpito, lá de baixo ele gritava, voz forte, grossa. Falei, caramba, só Deus na causa. Aí esses dias ela falou, pastor, estou evangelizando esses homens na rua lá mesmo. E esses dias o Antônio falou para mim que ele só precisa de um empurrão. Falei, sério? Sério. Falei, então a gente vai dar esse empurrão nele. O pastor Marcelo, né, tem uma casinha lá onde era a escola das crianças. Aí tinha uma outra casa um pouco maior, desocupada. Ele, né, botou as crianças lá, pegou o Antônio e botou dentro da casa o mendigo. 12 anos morando na rua. Sábado teve culto da harpa lá na igreja. Aí a irmã Rita dirigindo o culto. Irmão, deu uma oportunidade para o Antônio. As lágrimas. É que o pastor Nilson estava lá, quem tem intimidade com ele pergunta só. O Antônio louvando o hino da harpa. Uma presença tremenda. Aí domingo, vamos para um evangelismo no ar livre que a gente tem numa comunidade lá. 4 horas da tarde estava o Antônio lá. Aí eu falei, ele perto de mim, eu falei, Antônio, vou te dar uma oportunidade, hein? Ele, amém, pastor. Amém, pastor. Eu falei, opa, glória. Cantou também lá naquela comunidade, uma benção. Aí à noite ele veio conversar comigo. Pastor, estou 12 anos na rua. Homem de Deus, casado com uma mulher de Deus, 40 anos de casado, minha mulher falou que não queria mais o casamento e me colocou para fora de casa. Estou 12 anos morando na rua, pastor. Mas, graças a Deus, Deus colocou a missionária Rita no meu caminho. E hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pastor, não oro para Deus me dar nada. O que Jesus fez por mim já me basta. Se o Senhor não fizer mais nada por mim, mesmo assim eu permaneço na presença do Senhor. E daqui não saio nunca mais. As causas, ele não pôde mudar. Não pode mudar. Mas as consequências, a atitude que ele tomou, com certeza vai mudar. Aí o outro, João Batista, que eu achava que ia dar frutos primeiro. E às vezes nós nos enganamos, né? Às vezes nós nos enganamos. Ele era o mais quietinho, mas está lá ainda. Aí ontem na igreja, ele no final, todo final de culto, ele vem pedir para me orar. Ele, pastor, me ora. Eu falei, João, toma uma atitude. Já tomou uma atitude, Antônio. Só falta você tomar a sua atitude. Ele, pastor, vou tomar uma atitude. Ele, olha, decide e procura a gente. Que a gente vai te dar um empurrão. Mas a atitude tem que ser
Jabes tomou uma atitude. Por quê? Porque ele não estava satisfeito com a forma que a história de vida dele estava sendo escrita. Ele sabia as causas, mas ele sabia que a atitude dele ia mudar. Aí ele toma uma atitude digna de ser louvada ou elogiada. O texto vai dizer que ele busca o Senhor. Aí eu começo a entender, sabe o quê? Que não existe uma outra atitude que mude a minha história, a tua história, que não seja se aproximar do Senhor. Pode dar dinheiro, pode dar casa, pode dar carro, mas se você não se aproximar do Senhor, a sua história não é mudada. Porque só o Senhor pode e tem o poder de mudar a história. Por pior que seja, mudou a história de Jacó, mudou a história de Jabes, mudou a minha história, mudou a tua história e muda a história de quanto o buscar. Aí o texto vai dizer que ele buscou a Deus, mas ele tinha a consciência que precisava mudar alguma coisa nele. Porque muitas das vezes nós nos aproximamos de Deus e queremos que as coisas de Deus se assimilem a nós. Outro dia, o pastor estava falando lá na igreja lá, meu irmão, eu vim aqui e no meio do caminho, testemunho dele, né, teve um arrastão, roubaram o carro da frente, mas no meu carro não chegou não. A igreja começou a dar glória, eu falei, porque Deus não permitiu, né? Ele, porque se chega perto de mim, me garro com eles, toma a arma deles. Eu falei, epa, quer que o evangelho se assimile à pessoa. O evangelho produz em nós transformação. A Bíblia vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Aí Jabes vai e clama ao Senhor. Ele fala, Senhor, me abençoe. Aí eu lembro de Jacó. Porque geralmente quando alguém pede para ser abençoado, logo vem na mente o quê? Bens materiais. Só que Jacó, quando pediu e mudou o nome. E Jabes, ele pede, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Isso é interessante, sabe por quê? Porque quando falamos em fronteira, e você vai lá na fronteira do Brasil com o Paraguai, você vai ver que aquela fronteira, na verdade, é o limite do nosso país. O nosso país, ele tem limite. Então, quando o Jabes fala, Senhor, alarga as minhas fronteiras, Jabes está falando, Senhor, eu preciso que o Senhor aumente o meu tamanho. Porque ele entendia que ele estava limitado. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente se aproxima de Deus é entender que nós precisamos crescer. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque no nosso meio ainda existem muitos crentes que são limitados. É limitado na oração, é limitado no jejum, é limitado na leitura da palavra. Tudo para ele, tá bom. Eu não sei nada, mas pelo menos eu estou aqui. Ei, Jabes entendia que para a vida dele mudar, ele tinha que crescer. E crescer é você, né, não aceitar o tamanho que você está. Aí, eu aconselho, quer crescer? Escola Bíblica Dominical. Culto, ensino, leitura da Bíblia, culto de ensino da palavra. O crente tem que procurar crescer. A Bíblia vai dizer, o meu povo erra por falta de conhecimento. Já viu quanta gente tem errando dentro do nosso meio? Pessoas que são boas, pessoas que têm até dentro da obra futuro, mas que não conseguem avançar porque não procuram crescer no conhecimento. Jabes entendia que para mudar a história da vida dele,
ele tinha que crescer. E muitas das vezes nós nos limitamos do jeito que estamos. Nos limitamos, né, naquilo que já sabemos. Para mim tá bom. Quem tem que saber é o pastor Fabiano. Eu não preciso saber de nada. Ei, procura crescer diante do Senhor. Porque o teu crescimento vai direcionar a tua história. Davi vai dizer, olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra... E deixa eu te falar uma coisa, o pecado faz separação do homem com Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas está separado. Porque está pecando, e muitos estão pecando por falta de conhecimento. Muitos. Não estou falando só de mim, eu vejo pastores pecando por falta de conhecimento. Errando e levando ovelhas a errar por falta de conhecimento. Deus nos dá a conhecer através das Escrituras. Deus usa pessoas para nos ensinar, mestres para nos encaminhar através das Escrituras. Mas nós temos que tomar uma atitude. Pastor, qual atitude? Crescimento na obra do Senhor. Deus não chamou ninguém para ficar no banco. A Bíblia, não, muito algum, mostra. Pelo contrário. Ela fala, ide, e esse ide é para todos. Pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Nós precisamos crescer. Por quê? Porque vai ter um momento que não vai entrar aqui por essas portas para ver o pastor pregar, para ver o pastor ensinar. E sabe quem é que vai estar com a responsabilidade de pregar e ensinar? Você. Então, o irmão que trouxe a palavra introdutória estava falando do trabalho. Irmão, tem muito crente secreto. Que isso? Você é crente, mas no seu trabalho ninguém sabe que você é crente. Ninguém sabe que você é crente. Lá no meu trabalho, certa feita, né, tinha uma mulher lá que ela era católica. Mas toda segunda-feira ela chegava cheia de problema lá e ela ia procurar quem? A mim. E eu depositava um período do meu tempo para ouvir, aconselhar e para orar pela vida dela. E isso só é possível quando o quê? Quando as pessoas sabem quem você é. Ou melhor dizendo, sabe quem você representa. Nós somos representantes de Deus em todos os lugares aonde nós estejamos, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, em todo lugar aonde estejamos, nós temos uma bandeira, o nome dessa bandeira é Jesus. E ela tem que estar assim, ó, se movimentando a todo instante. Aí você entende o porquê do crescimento. Às vezes é um parente que precisa ouvir uma palavra. E nem todo mundo tem um parente pastor. Mas às vezes Deus te coloca lá para você ser um instrumento utilizado para ser bênção de vida daquela pessoa. Então busca a palavra, busca o conhecimento. Por quê? Porque nós somos ferramentas utilizadas na mão de Deus. Nós somos ferramentas. Agora você, não sei que quantos já utilizaram ferramenta, mas já tentou cortar uma tábua com ferro, com um serrote cego? Horrível. Desiste, que não dá. Agora, se a ferramenta estiver amolada, aí quem está usando vai lá, ó, e faz a obra direitinho. Se coloca na posição de ser ferramenta utilizada por Deus. Jabes entendia que ele necessitava para mudar a história da vida dele. Crescer. Então cresça. Busque o crescimento. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor, para que Deus possa estar te usando. Aí ele vai além. Que não se aparte de mim a sua mão. Muitas das vezes nós paramos, olha, estou debaixo da mão de Deus. E outras pessoas falam, olha, a mão de Deus está pesando. Irmão, o meu lugar e o teu lugar é estar debaixo da mão de Deus. Mas não é a mão de Deus te seguindo. É você seguindo a mão de Deus. Para onde a mão de Deus for, você tem que estar embaixo. Isso vai falar acerca de obediência. Porque nós temos que entender que para estar debaixo das mãos de Deus,
não é fazer o que nós queremos, é fazer o que Ele quer que nós façamos. Tem muita gente que a história está na igreja, mas a história é a mesma. Por quê, pastor? Porque não consegue assimilar que não é do jeito dele, é do jeito de Deus. Aí quer fazer do jeito que ele quer. Não vou fazer assim. Não vou assim, não é assim, meu irmão. Não é do jeito que nós queremos. Está debaixo da potente mão de Deus. Está sendo direcionada por Ele. Se Deus mandar você ir para ali, você vai. Se Deus mandar você ir para ali, você vai. Se Deus mandar você ficar aqui, você fica. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente, né, que está sacrificando porque não quis obedecer. E agora apareceu uma nova palavra aí que inventaram. Estou pagando o preço. Eu vou pagar o preço por causa disso aí, meu irmão. Existem valores dentro do evangelho que não estão à venda. E se não estão à venda, não tem preço para ser pago. Aqui é lugar para obedecer. Aí como você vai obedecer se você não conhece o que Deus quer para você? Aí eu volto no princípio da oração de Jabes. Alarga as minhas fronteiras. Só conhecendo Deus, você vai saber exatamente qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Aí Jabes vai além, porque ele vai dizer o seguinte, que não me sobrevenha o mal e eu não venha sofrer aflições. Na verdade, quando você está debaixo da mão de Deus, guiado pela mão de Deus, Deus te dá livramento. Deus te livra de muito sofrimento que às vezes você não precisava passar. Já viu quantas pessoas estão passando por aflição por falta de obediência? Porque não obedeceu a Deus? Porque não fez o que Deus queria que ele fizesse? Aí hoje estão passando aflição, estão passando perrengue, estão passando sofrimento. Por quê? Porque não conhecia. Não procurou crescer, não procurou estar no lugar que Deus quer que ele esteja, que é o centro da vontade de Deus. O meu lugar e o teu lugar é esse, o centro da vontade de Deus. É estar debaixo da mão dele. Ele vai para cá, você vai junto. Ele vai para cá, você vai junto. Porque o meu lugar é debaixo das mãos. Debaixo da mão dele, ele me livra, ele me salva, ele me guarda. Porque muitas das vezes Deus te guarda de passar por algumas coisas que você não ia suportar passar. Mas se você estiver na desobediência, vai passar. Existe sofrimento, ou seja, maldições que são dignas de desobediente. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 28. Vai começar dizendo acerca das bênçãos. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e tratar de cumprir tudo quanto Ele te ordena, todas essas coisas virão sobre ti e te seguirão. Mas depois Ele vai dizer, se atentamente, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus e não fazer o que Ele vos manda, todas essas maldições virão sobre ti e te seguirão. Ser abençoado e ser amaldiçoado depende da minha e da sua atitude. A atitude, quem tem que tomar sou eu e você. O interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus concedeu tudo o que Jabes estava pedindo. Olha o que Jabes pede: crescimento e condições de estar debaixo da vontade de Deus. Muitas das vezes a Bíblia vai dizer: pedi e não recebeste, porque pedistes mal. Quer ver um pedido bom? Pedido de crescimento espiritual. Em vez de pedir, né, Deus me dá isso, me dá aquilo, fala: Senhor, me faça crescer na tua obra. Deus, me dê uma revelação da sua palavra. Senhor, né, me faça ser utilizado pelo teu Espírito. Senhor, abre a minha mente para as coisas do céu. Deus, me dá uma visão de águia que eu possa olhar lá na frente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O interessante, eu vou voltar para encerrar. Vou voltar lá no começo. A história de Jabes está num lugar aparentemente errado. Por quê? Porque está em meio ao documento. Isso chama a atenção, porque certa feita estava falando: Senhor, por que, Deus?
Por que não estava lá no capítulo 10? Por que não estava lá no capítulo 11? Mas está no capítulo 4? Foge da regra. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos que as coisas estejam do jeito que nós achamos que está certo que estejam. Só que Deus, ele não vê como vê o homem, muitas das vezes não faz como faz o homem. Aí ele pega uma história e bota bem no documento. Como que se ele dissesse assim, ó, vou deixar registrado o que eu vou fazer na sua vida. Levanta a tua mão que eu vou encerrar profetizando. Essa noite, terça-feira de resposta, Deus está deixando registrado aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Vou encerrar com uma oração. Aleluia, Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus da glória, a Tua palavra foi ministrada nesta noite, nesse santo lugar, Senhor. Deus, essas vidas aqui nesta noite, ó Deus, receberam a Tua palavra, Deus. Eu venho clamar ao Senhor, meu Deus, que Tu venhas, ó Pai, trabalhar e operar na vida de cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, Deus. Pessoas que entraram por essas portas aqui nessa noite, Deus da glória, e não tinham uma perspectiva, meu Senhor, talvez de mudança em algum momento, em algum fato, em alguma dependência, em alguma necessidade. Mas hoje, Deus, através da atitude delas, nós acreditamos, ó Pai, que Tu vais fazer. Nós acreditamos, ó Deus, que Tu vai mudar. Nós acreditamos, ó Pai, que Tu vai operar, Deus da glória. Deus, em nome de Jesus, opera, Deus. Opera na vida espiritual do Teu povo, meu Senhor. Dê crescimento para o Teu povo, Senhor. Dê direção para o Teu povo, Pai da glória. Dá vitória, Deus da glória, para o Teu povo nessa noite, Deus. Hoje é noite de resposta, meu Senhor. E eu creio, meu Senhor da glória, que tem resposta de vitória descendo sobre a vida do Teu povo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Repreendemos nesta noite, Deus, toda ação do diabo contra a vida do Teu povo. Todo o intuito, Senhor, maligno, Deus, ó Pai, está sendo repreendido, queimado, amarrado nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Joga por terra, Senhor, toda oferta, toda oferenda, tudo aquilo, Deus, que o diabo, Senhor, tem recebido, Pai, para tocar na vida, na família, Deus, dos Teus filhos, ó Pai. Vai jogando por terra nesta noite, Deus. Espírito Santo de Deus, vai lá nos lares neste momento, opera dentro dos lares, coloca, Deus da glória, em conformidade com a Tua vontade, tudo aquilo, Senhor, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, Deus. Senhor, sinta a Tua presença no nosso meio, Deus. Começa a tocar, meu Senhor, nos Teus filhos desta noite, Pai. Começa a tocar, Senhor, com aquele toque que cura, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dá vitória para o Teu povo, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Oh, aleluia. Calabarachandarás. Não há lugar melhor. Aleluia. Que o lugar que eu sinto. É noite de você crescer. Que o Senhor está. É noite de você crescer e alargar. Só esse lugar. Se você vem buscar uma resposta hoje Deus falou contigo. O medo perde a vez. Hoje Deus falou contigo nesse lugar. Da forma que tu tá, não pode ficar. É tempo de alargar. É tempo de crescer. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Não é tempo mais de sair da vontade de Deus. Da Quem de vê Deus. de fora não é tempo de crescer, entende como é que está de pé. A tua história vai mudar a partir dessa terça. Como é que a tua família vai mudar a partir dessa terça. Através da tua atitude neste lugar. A resposta é que
Eu vivo de milagre, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Você vive de milagre, meu irmão. A resposta é que eu vivo de milagre. Aleluia. Dessa vez Talvez vai você ser está mais um dizendo, Deus, você está milagre. apertado. Eu não sei Sabe por que está como Deus apertado? irá Porque você fazer, vive de mas milagre. eu sei vai Tem que ser apertar para Deus operar o perfeito. milagre. Aleluia. Como tudo Tem que apertar Ele para Deus faz. fazer milagre. Longe Irmãos, quinta-feira na casa de Carol, estava 19h30. perdido Comunhão, oração e palavra. no caminho errado. Domingo, 9h30 da manhã, escola bíblica dominical. Mas Jesus me achou. E à noite, louvor e adoração ao nome do E Senhor. me deu um abraço. 1 minuto, irmão, para você adorar a Deus. Daquele de tirar a gente 9h29, do 1 chão, minuto para você. do chão, do chão. Eu sou a sua Vai acabar o culto, meu irmão, então não pare de adorar. agora. Aleluia. E Ele é o meu amor. Eu me lembro muito bem de quando eu nem era seu. E hoje não existe mais imaginar a minha vida sem ti. Eu sou outra pessoa. Não tem assim, como viver sem Cristo nem mais. parece que Não dá sou pra eu. viver sem É Jesus vivendo. Olha o em que mim. Jabes fez, meu irmão. É a Tudo tua pra vida dar errado. Ele conduzindo dobra o a joelho. minha. Senhor, eu preciso de ti. Hoje eu sou a sua vida em minha vida. Eu faço uma Tenho aliança sorriso contigo. lindo, Se nem tu me preciso prosperar, pedir. eu Eu abençoo carrego a glória aquele que está à minha de volta. Deus. Oh, se o Senhor me abençoar, A resposta é quem que estiver à minha volta será abençoado pelo poder do teu nome e da tua palavra. eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser. Fique tranquilo, você não perfeito. sabe como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Como